Maravilhoso Deus, muito obrigado. Estamos aqui agradecendo ao nosso Deus e Pai por mais uma reunião com todos os nossos irmãos aqui do nosso canal Missão Jesus Ensina. Desejando a todos uma vida abençoada por Deus, uma vida santificada, uma vida protegida e guardada pelo nosso Deus e Pai. Ele está aqui agora, pois somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui representado pelo Espírito Santo de Deus, para trabalhar em mim, trabalhar em você, para fazer a vontade dEle, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, que derrame sobre nós o amor dEle, a paz, a tranquilidade, mais unção do Espírito Santo, para que junto com o Espírito Santo possamos passar por todas as adversidades que surgirem em nossa vida. Se estivermos passando por alguma adversidade, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Faça o possível. O que você puder fazer para resolver a adversidade, você faz na unção do Espírito Santo. O que você não puder, vigie, ore, lê a palavra, pratique em sua vida. Deixe que o Espírito Santo vai resolver. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. É Ele que resolve para nós. Envia estratégia, envia pessoas para nos ajudar. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar que as vitórias vêm depois de uma adversidade. Depois de uma adversidade, uma tribulação, vem vitórias, creio. E nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, 6 e 10. Nós vamos ler no 4, diz assim: E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu passo por uma adversidade. Aquela adversidade vai passar, porque o Senhor é comigo e é com você que está passando pela adversidade. E quando você passar pela adversidade, estiver cantando vitórias, outras pessoas vão passar, muitas vezes, por adversidades parecidas com a que você passou, e você vai poder ajudar aquela pessoa que está passando por uma adversidade parecida com a sua adversidade. Deus vai lhe usar como instrumento da vontade dele para ajudar no possível. Porque no impossível, só Jesus. Só Jesus pode resolver a adversidade impossível. Mas o que for para você fazer, ele vai te instrumentar, vai te ensinar para você ajudar aquela pessoa. Em nome de Jesus, amém? É isso que acontece na minha vida, na sua vida. E diz assim: compreender que o cristianismo ele não oferece uma apólice de seguro contra a intempéries da vida. Quer dizer, a Bíblia não diz que você não vai ter adversidade. Ela muito diz que nós passaremos por aflições. Mas em todas as aflições, o Senhor Deus e Pai, Ele é comigo e com você. Amém? Paulo lhe exorta a igreja de Corinto, afirmando que o Senhor é o Deus que dá livramento da morte e do sofrimento, que consola nas horas da adversidade. Só Ele pode nos confortar no momento de uma adversidade. No momento de uma adversidade simples e severa. Ensina ainda que é através da fé que mantém cada um de nós em pé. Porque aquele que tem fé e confia em Jesus Cristo, esse tem vitórias. Porque é essa fé, não é uma fé comum, ela é uma fé salvífica. É uma fé que te leva à salvação, te leva à resolução das adversidades. Como dom de Deus, a fé salvífica, essa fé perseverante, persistente, ela é uma fé salvífica. É um dom de Deus. Você tem fé? Pois é, você tem um dom que Deus deu. Porque fé é um dom que foi conquistada por Cristo no seu triunfo na cruz. Essa fé ela foi conquistada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que Jesus está dizendo agora aqui para nós. Foi quando eu estava na cruz do Calvário que você tem fé. Deus ele nos consola nas diversas aflições. Porque nós passaremos por aflições. Aqui neste planeta, nós sempre vamos passar por aflições, por dores, por tristeza. Sempre vamos passar. Porque no mundo tereis aflições. Mas não temas, eu sou contigo. Todos os momentos da sua vida. É só clamar, clama a Deus. E Ele vem te socorrer.
Eu peço muito socorro para ele. Socorre-me, Senhor, igual a mulher cananeia. Peço que ele me socorra nas adversidades todas. E o Senhor é o Deus que prometeu não desamparar os seus filhos. Ele prometeu, eu acabei de falar para vocês. Nas horas das tribulações, Ele está comigo, Ele está com você. Paulo tinha plena certeza que Deus era com ele. Que o Senhor estaria sempre presente para consolá-lo. Os que invocam como Salvador. Eu invoco Jesus, Ele está pronto para me socorrer. Com o seu Espírito Santo que está aqui. E quando ele subiu ao céu, ele pediu ao Pai que enviasse o Consolador. Ele enviou, nós temos o Consolador aqui, ó. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Então ele está aqui agora, está comigo, está com você. Onde você estiver, o Consolador está com você. Em nome de Jesus. Porque Ele é comigo e com vocês. O consolo do Senhor é como bálsamo, como óleo precioso, que desceu na barba de Arão. Esse bálsamo, esse óleo precioso, é unção do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Que ela é capaz, esse óleo, essa unção, de sarar feridas da alma abatida, das almas aflitas desta vida. Se você tem algum problema interior, peça a Deus. Ele dá cura interior. Ele cura a alma. Ele cura o corpo, a alma e o espírito. Clame a Ele. Ele já está fazendo. Ele nos diz assim, que Ele sara todas as feridas. Porque Ele é comigo e é com você. Amém? Então, o versículo 6, ele já nos diz assim. Mas somos atribulados. Passamos por adversidade, por tribulações. É para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quer dizer, Paulo, ele padeceu, ele sofreu. E nós vamos passar por sofrimento. Jesus Cristo sofreu também. Antes que Paulo sofresse, Jesus Cristo sofreu. Por Paulo, por mim e por vocês. Ele está aqui, nos ensinando, nos capacitando, para nos usar como instrumento da vontade dele, para ajudar outras pessoas, nos possíveis, porque ele vai fazer o impossível. Ele diz assim, o Senhor Deus, maravilhoso Pai. Todos nós enfrentamos sofrimento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até o fim, até o dia do Senhor. Um dia vai ter fim, no dia do Senhor em nossas vidas. Quem é da Assembleia de Deus viu ontem, o pastor Firmino faleceu, velhinho, com 100 anos. Foi um dia do Senhor na vida do pastor Firmino. Estava no leito. Quando eu vi a foto dele, eu disse, meu filho, ele vai falecer. Ele já está bem 100 anos, o nosso pastor. Deus abençoe a família dele, fortaleça. Para ir se adaptando com a ausência do pastor. Porque nós sabemos onde ele está, não é? Então, é preciso fé para suportar com paciência as tribulações. Nós precisamos estar buscando fé em Deus, porque a vida jamais pensa em desistir, jamais pense em desistir da fé e da vida. Nunca pense isso, em desistir da fé. Seja persistente da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Persevere numa vida com Cristo. Persevere. E as bênçãos virão. A tribulação produz paciência, diz a palavra de Deus. A paciência, a experiência, esperança. Essa esperança traz consigo o consolo do nosso Deus e Pai, ajudando-nos a suportar e aguardar a volta do Salvador, Jesus Cristo, que vai buscar seu povo. Jesus vem buscar o seu povo, ou no arrebatamento geral ou individual, como foi ontem, foi buscar, recolher o pastor Firmino. E um dia vai me recolher, um dia vai recolher você. Porque o nosso dia é chegado a hora, o dia de cada um. Nós temos que estar preparados na presença de Deus, com fé perseverante, sabendo que temos a vida eterna. O 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele nos diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Jesus, ele vai nos livrar.
da morte espiritual. Nós devemos estar com Jesus para morrermos e termos vida eterna. Porque esta carne vai morrer, mas o nosso espírito está com Deus, em nome de Jesus Cristo. As lutas de Paulo, as lutas de Jesus Cristo, as lutas de Paulo, as nossas lutas, muitas vezes são muito intensas. A luta de Paulo, ela chegou a despertar-se, achando que morreria, mas Deus o socorreu. Quantas vezes quiseram matar Jesus? Quantas vezes quiseram matar Paulo? E Jesus dava livramento. Não vai para cá. O Espírito Santo falava para ele. Ele ia para um lugar, o Espírito Santo disse, não vai para ali, vai para cá. Ele ia para cá, o Espírito Santo disse, não vai para cá, vai para ali. Livrou Paulo de muitas vezes morrer. Ele morreu no dia estabelecido por Deus. Assim como nós vamos morrer no dia estabelecido por Deus. Como Jesus Cristo morreu no dia estabelecido por Deus. Deus dava livramento o tempo todo. Quantos livramentos nós já tivemos de morte? Nem sabemos, não é? Quantos livramentos? Livramento você já teve de morte? Estar em Cristo não nos isenta das tribulações. Em nenhum momento da nossa vida nós somos isentos de tribulação. Vamos passar. Eu mesmo já fui assaltada 2 vezes, 3 vezes. Eu fui já assaltada, estava dirigindo o carro, na época eu ainda dirigia. Eu saí de um culto de mulheres de manhã, da igreja. Terminou, era umas 10h30. E de lá, eu saí com o carro. Quando eu parei com o carro, o rapaz veio com o revólver na mão, pegou a direção e eu fiquei andando com ele. E eu tenho problema de hipoglicemia, porque sou diabética e hipoglicêmica. Já era 3 horas da tarde. E eu pedi para ele, então eu tinha biscoito, ele deu mercado, umas coisas. Você deixa eu comer um biscoito, porque eu vou desmaiar, eu tenho problema de desmaiar. Pode sim. Ele viu pegar o biscoito, eu comi um biscoito para não desmaiar. Enquanto ele estavam com o revólver em mim, assaltaram muitos estudantes, muitas pessoas na rua. E depois ele me soltou ali nem sei o lugar, Pratinha, lá na Baixada. Mas eu peguei a direção e vim para casa, em nome de Jesus. Cheguei, porque Deus me trouxe. Então, e lá do outro lado, eles mandavam me matar. Ele disse, não vou matar. Ela é uma senhora muito educada. Sabe quem me protegeu? Deus. O doce Espírito Santo que é comigo. Outra vez eu também fui assaltada em minha casa em Mosqueiro. Eu tinha uma casa no Paraíso, nós fomos assaltadas. Eles tudo armado. Minhas filhas eram adolescentes, era mais jovem. Mas graças a Deus. Eles só faziam ameaçar. Que eu fazia isso, fazia aquilo, mas não fizeram. Nós tínhamos terminado o nosso culto familiar. Estava eu, uma outra missionária com a família. E Deus nos protegeu também. Amém? É essa proteção que foi feita na vida de Paulo. É essa proteção que é feita na minha vida, na sua vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É assim que Deus nos protege. Eu estou contando para vocês, eu tive muitos outros livramentos, mas Deus é comigo, Deus é com você. Amém? Essa palavra é maravilhosa. Deus é comigo nas tribulações. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. Seja abençoado, seja vitorioso, em nome de Jesus. Glória a Deus!